Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está? No último episódio, nós iniciamos o livro de 2 Samuel. Nós lemos do capítulo 1 ao 5, onde nós podemos ver o processo final que Davi teve até se tornar rei de Israel. Então, antes de mais nada, curte e compartilhe o vídeo. Lembre de ter as suas reflexões, os seus pensamentos. Caminhe aqui nos comentários para a gente dar uma lida também, para nós compartilharmos informações de como nós interpretamos a Bíblia. Porque cada pessoa vai interpretar aquilo que é necessário para si próprio. Vamos lá. Vamos às reflexões e comentários. O que nós podemos ver nesse primeiro, no capítulo 1 até o capítulo 5 do segundo livro? O processo final que Davi teve até ele se tornar rei de Israel. Mas antes, a gente vê que Davi ele foi rei da tribo de Judá. E é interessante que a gente vê que Abner era o capitão do exército de Saul. E o que ele fez? Ele elegeu o filho de Saul para ser o rei de Israel e de outras tribos. Isbosete é o nome do filho de Saul. Só que tem um probleminha aí. Quem tem a bênção de Deus para ser rei de Israel era Davi. Não era Isbosete, não era filho de Saul. Então, a gente vê uma certa divergência aí, né? Tipo, pessoas querendo colocar pessoas só porque tem certo poder. O que a gente pode ver depois? Que Davi sai em batalha contra Isbosete, né? Então, e aí? Ele não era o rei? Olha só, enquanto o Davi ficava forte, Isbosete ia ficando fraco. Então, isso aconteceu diversas coisas, muitas coisas até Davi se tornar rei de Israel. E que a gente pode ver que mesmo o Abner, que era o capitão da guarda, Isbosete, que era o rei que foi dado o cargo por ser filho de Saul, mas quem tinha a bênção de Deus era Davi, Isbosete, não durou muito não, durou 2, 3 anos aí. Por fim, nós podemos ver que nesse processo, Davi ele assume o trono, Abner é morto, Isbosete é morto, muita coisa. Nasce os filhos de Davi, outros filhos, entre eles Salomão. E agora vem a reflexão que isso é espetacular. Se você acompanhou tudo certinho desde o começo, você vai começar a entender que as coisas não acontecem à toa. Aconteceu porque é bonitinho. Não. Acontece N coisas influenciando a vida de todo mundo para chegar num devido resultado. Que a gente pode ver que o que é para ser seu, ninguém vai tomar. Um exemplo, o reino era para ser de Davi. Pode eleger quem for, ninguém vai tomar. E é um outro ponto. Enquanto não é seu aquilo que você deseja, faz a sua parte. Vai se preparando, vai superando os obstáculos, os probleminhas, né? Que não são problemas, até você receber aquilo que você quer, que você deseja e aquilo que foi prometido a você. Foi no caso de Davi. Nessa história de Davi, a gente dá para tirar muito exemplo disso. Davi não estava parado, ele estava se preparando, até mesmo sem saber, para receber o reino, para comandar o reino, ser o rei do reino. E a história de Davi deixa claro que aquilo que a gente chama de problema
são os desafios da aprendizagem até a gente conquistar aquilo que Deus prometeu pra gente, aquilo que nós desejamos. Então imagina só, olha só como a aprendizagem é interessante. Vamos falar de dinheiro, money. Todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Quem falar que não gosta de dinheiro, olha. Dinheiro ele é importante. Não é o principal, mas é importante. Mas aí tem um porém. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você está preparado para receber o tanto de dinheiro que você quer? Você sabe usar o dinheiro que você já tem? Então, tudo isso é aprendizado até chegar no que você quer. É uma parada muito doida. Então, assim, se você deseja algo e isso está no seu coração e isso não sai da sua cabeça de maneira nenhuma, começa a se preparar. Como? Procura o mínimo possível, vai fazendo o mínimo que vai te levar ao outro, que vai te levar ao outro mínimo. Na hora que você vê, você está um grande caminho trilhado, cheio de aprendizado. Então, o preparo ele é importante. O processo é mais importante que o resultado, porque o resultado vai ser consequência, mas tem que se preparar. Se você não se preparar, nada vai acontecer. E é bem interessante, gostei dessa parte, dessa história, assim, dessas reflexões que nós aqui do programa fizemos. Espero que você goste também. Deixe seus comentários, suas reflexões e seus pensamentos também, que vai ser muito bom para a gente aqui do programa saber o que você pensou, o que você elaborou, de quais maneiras você interpreta esse livro lindo, maravilhoso. Então vamos lá. Vamos começar a nossa leitura do dia. Respira. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baale, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Ió, filho de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, a Ió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas e com salteiros, e com tambores e com pandeiros, e com cimbalos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava, com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido num efode de linho, assim subindo, levavam Davi e toda Israel a arca do Senhor, com júbilo.
e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical e a filha de Saul estavam olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor. O desprezou no seu coração, e, introduzindo a arca do Senhor, a puseram ao seu lugar, na tenda que Davi armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde o homem até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um fresco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa, Mical e a filha de Saul. Saiu a encontrar-se com Davi, e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que o teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da tua morte. Capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, enquanto o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ias a tua casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fostes chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhinhos da perversidade o aflinjam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei, com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas as palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto: pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste à casa do teu servo para tempos distantes?
É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza e fazendo saber o teu servo, portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante em ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. E quem há com o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste ao seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como tens falado, e engrandeça-te o teu nome para sempre, para que diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei a casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te estas oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e tuas palavras são verdades, e tens falado o teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Capítulo 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e o sujeitou, e Davi tomou o Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para o deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadad-ezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhes Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadad-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens, e Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi. Davi trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que havia com servo de Hadad-ezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Berotai, cidades de Hadad-ezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadad-ezer, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar parabéns por haver pelejado contra Hadad-ezer e por haver ferido, porque Hadad-ezer de contínuo fazia guerra a Toi, e a sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitava, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Ameleque, e dos espolhos de Hadad-ezer, filho de Joabe, rei de Zobá. Também Davi ganhou um nome, voltando ele de ferir os sírios do Vale de Sal, a saber, a 18.000. E pôs a guarnição em Edom, e em todo o Edom pôs guarnição de todos os edomeus. Ficaram por servo de Davi, e o Senhor ajudava Davi, por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ahilude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e seriam as escravidões.
e Serias escrivão. Eram sacerdotes e seriam escrivão. E Serias escrivão. Também Benaia, filho de Jeoiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Capítulo 9. A bondade de Davi para com os filhos de Jonathan. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse, e Davi disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba: o rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan e filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para o cão mortal, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon. O seu filho Anum reinou em seu lugar. E então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor: Hanum, porventura honra Davi ao teu pai aos seus olhos? Por que te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecer essa cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanum, o servo de Davi, e lhe rapou metade da barba, e lhe cortou metade dos vestidos, até as nádegas, e os despiu. O que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-lo, porque estavam deste homem sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. E então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram 2 sírios de Bet-Reob, e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha a entrar da porta para os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maacá estavam na parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele, à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, e formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, a qual formou em linha contra os filhos de Amon, e disse:
Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer a ti. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faz o Senhor, então, o que bem pareceu aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadad-ezer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, a Sobaque, chefe do exército de Hadad-ezer, marchando diante deles, do que informando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros, e 40.000 homens, de cavalos também do mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadad-ezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e serviram em temer os sírios, de socorrer mais aos filhos de Amon. Bom, chegamos ao final do episódio de hoje. Lemos o livro de 2 Samuel, capítulo 6 ao 10. Espero que você tenha gostado. Agradeço a audiência e vejo você numa próxima. Até mais!